Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde, vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde é um programa interativo, tem como objetivo levar aos ouvintes temas relevantes à saúde através de várias linhas do conhecimento. Participe enviando perguntas e sugestões para o e-mail ciência.saude@hotmail.com, ciência.saude@hotmail.com ou pela página do Facebook Ciência e Saúde. O tema de hoje é bioenergias, agente de prevenção de acidentes. E para falarmos desse tema, temos como convidado o engenheiro André Chataloff. Ele é formado em Engenharia de Segurança do Trabalho, com mestrado em Gestão Integrada. É também voluntário e professor da IAC. Muito boa tarde, André Chataloff. Seja bem-vindo ao Ciência e Saúde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e vamos discutir um pouco mais sobre esse tema relevante. Vamos começar então já, André, com perguntas. Quais os principais cuidados que devemos ter em casa para prevenir acidentes domésticos? Olha, nós podemos olhar aí algumas etapas. Num processo básico, nós podemos observar que estatísticas demonstram que cá em Portugal, muitos acidentes são dentro de casa. Então é relevante essa pergunta e é muito sério o ouvinte prestar atenção que em casa nós devemos ter muitos cuidados. Primeiro, no cuidado ambiental, ou seja, nós vamos ter aí que prestar atenção quais são os pontos de perigo ou os pontos de risco que uma pessoa pode ter no seu lar, né? Então, se a gente fosse olhar aos olhos da criança, aos olhos do idoso ou uma pessoa, né, no seu dia a dia, né? Quais seriam esses pontos? Por exemplo, a casa de banho é um sítio muito perigoso, tanto que nós temos que observar a banheira, é um lugar que se escorrega muito, temos que tomar muito cuidado na movimentação ali. Muita gente escorrega, bate a cabeça e tem ferimentos graves, então é um lugar que devemos tomar cuidado. Outro sítio que é muito sério é justamente na região do fogão. Então, muitas crianças, quando nós deixamos coisas acesas, justamente em confecção, né, de produtos, corre o risco da criança lá pôr a mão, puxar uma panela e aquilo tornar em cima dela, tendo ali queimaduras sérias e acidentes que são evitáveis. Então, são coisas ali que nós devemos, logo de início, já chamar a atenção do processo dos cuidados, das orientações, do uso desses ambientes. Quando você diz dos níveis, então como que discrimina essa questão dos níveis? Porque, olha só, a nossa casa, o ideal é se adaptar às pessoas. Então, por exemplo, se o nosso público, se as pessoas que lá vivem têm uma dificuldade de locomoção ou são muitos miúdos, então o que nós temos que tomar cuidado para isso? Exemplo, panelas, o ideal é fazer a confecção de produtos sempre usando a parte traseira, né, do fogão. Ou seja, o lúmine aceso atrás e não na frente. Para o quê? Para evitar justamente que a criança alcance facilmente. E sempre então que tiver criança ali no meio do trabalho, tem que ter uma supervisão do adulto, não pode bobear. Outro acidente que ocorre muito com os miúdos é a ingestão de elementos perigosos, né? Elementos químicos, em que a criança acha colorido. Tem muitos produtos que têm um aroma gostoso de maçã, tem aroma de fruta e que são veneno puro, porque na verdade aquilo é apenas um elemento químico de limpeza. Portanto, a criança não tem discernimento, ela não tem capacidade crítica de chegar e falar: isso não é doce, eu não posso pôr na boca. Então, o pai e a mãe têm que deixar isso longe do acesso à criança, assim como remédios. Remédio também é algo que tem que ficar escondido, a criança não pode aceder. Por quê? Porque se sabe que a mistura de alguns remédios dá realmente intoxicação grave. Então, é um outro detalhe que deve ser chamado a atenção. E o idoso? O idoso também, por exemplo, se tem um medicamento comum todo dia que tem que tomar, o ideal é alguém que já tenha capacidade maior de administrar aquilo, separar aqueles remédios, ao ponto do idoso ter
não ter dificuldade nenhuma de aceder àquela medicação, para não acontecer trocas, uma substituição errada por uma dificuldade de leitura ou próprio esquecimento. Então, isso são cuidados que nós devemos observar. Fora isso, por exemplo, na casa de banho, uma pessoa mais idosa, às vezes precisa de ter barras fixas à parede para segurar, para poder se sentar na sanita. Então, quer dizer, tudo isso são cuidados pequenos, mas é um investimento que vale a pena. Por quê? Porque o risco de uma pessoa desmaiar, cair, bater a cabeça é sério, e esses acidentes com pessoas queridas nós queremos afastar a todo custo. E isso provoca até a morte, né, André? Exatamente. Então tem que ser tomado um cuidado muito sério, porque, na verdade, o ambiente da nossa casa não pode ser um lugar ofensivo à nossa saúde. André, e quais os acidentes que você, assim, dentro do seu estudo, vê como mais frequente no lar? O que é, dentro da sua pesquisa, que mais acontece dentro do lar de acidentes? Bom, no geral, acaba acometendo esses dois pontos que nós acabamos por falar. No inverno há uma seriedade muito grande com relação ao uso do gás, né? O gás de cozinha, principalmente a questão do fogão. Tem que prestar muita atenção para evitar que ele apague e libere o gás, né? O tóxico e ao mesmo tempo explosivo, e aí correndo risco de explosão. Nós tivemos aí até em Lisboa, o ano passado, a questão de um apartamento que lá na Baixa Lisboa explodiu, né, que apareceu isso na televisão. Então são coisas que devem ser tomado muito cuidado, né, com as bilhas, tomar muito cuidado com a validade das mangueiras, e tem a ver também a chaminé, se ela está limpa, se há uma troca, uma renovação do ar, que isso, porque você sabe que o CO2 ou monóxido de carbono que é gerado na queima é tóxico, e a pessoa pode, às vezes, por essa toxicidade, ficar sem oxigênio e ter causas problemáticas, né? Então, o chaminé, que é uma coisa que a gente quase, não dá tanta importância, também é um risco dentro de casa. Se ela não estiver limpa, se a pessoa ela precisa de ventilação, ela precisa de circular aquele ar, é um risco sério à saúde. Então, portanto, vale a pena ela estar sempre tendo o serviço de pessoas que vão limpar, principalmente se ela não tiver um exaustor, uma ventilação forçada dessa chaminé. Muitos já os têm, que eles ligam na hora da cocção, então quer dizer, isso evita imensos problemas. Mas um usuário comum tem que se ter atento a isso. E outra coisa, agora no inverno se usa muito o aquecimento com gás e com essas bilhas. Isso é normal, mas qual que é o detalhe? Que tem que se ventilar o ambiente. Por quê? Porque aquela questão, quando algo está a queimar, nós estamos a consumir o oxigênio. Portanto, quem é o maior usuário? Existe um estudo que mostra o seguinte: nós, quanto ser humano, precisamos de ter no mínimo 18% de oxigênio para continuar a respirar vivo no ambiente, né? A relação geralmente é 21%, mas até 18% o ser humano está consciente no seu sítio, vivendo bem, devido, por exemplo, à confecção, à queima e etc. Só que a chama, ela precisa de 16% de oxigênio. O que significa? Ficamos só com 2. Que eu posso ter menos oxigênio e ter algo ardendo, né, pegando fogo. Então, quer dizer, nessa altura o ser humano já não tem oxigênio para ele e já passou, às vezes, pela morte, né? Isso. Teve no jornal um caso de um pai e um filho que morreram dormindo por falta de oxigênio em casa. Então, quer dizer, que a chama ainda tem oxigênio suficiente para ela, mas o ser humano não tem para sua vida. Isso é uma coisa importante. Ok. E que cuidados especiais temos que ter com crianças e idosos para prevenir acidentes domésticos? Você já falou alguma coisa, mas sem ser o físico, sem ser as atitudes, a troca de banheira ou o travão para segurar, o que mais que podemos termos como profilaxia? A questão é que existe um processo cultural, isso faz parte, vamos dizer assim, de uma educação mais profunda quanto à nossa prevenção. Por quê? Porque nós não temos o costume de usar proteções, nós não temos o costume de pensar na prevenção. Nós apenas acabamos apagando incêndio, como, né, diz essa expressão, que, ou seja, nós corremos atrás do prejuízo. Exemplo,
nós devemos usar sempre, por exemplo, na cocção na cozinha, luvas que vão evitar que eu queime as mãos. Eu não vou colocar a mão dentro do forno, vai dar, vou colocar um paninho, tal. Hoje existem luvas que protegem muito bem, existem luvas de silicone. Então, quer dizer, existem muitas coisas que nos facilitam a vida e as pessoas não usam. Acham que é frescura, é rapidinho, eu não vai ter problema nenhum e acaba se queimando, se machucando. Então o que acontece? Facas, nós devemos prestar muita atenção quanto às crianças, educar, mostrar que aquilo é perigoso, não pode ter brincadeira com coisas cortantes, pontudas. Então, muitos acidentes acontecem, por exemplo, falando, gesticulando muito com uma faca na mão. Isso não pode. Por exemplo, eu estou com a faca na mão e crianças, miúdos, a correr, a brincar, ou seja, aquela felicidade pode virar uma tristeza súbita. Então, nós temos que ter uma visão de prevenção, um lado prevencionista, ou seja, eu tenho que tomar ações para evitar qualquer custo que aconteça um problema. Então, é por aí. Então, as pessoas, por exemplo, se a gente olhasse um filme, tem muitos casos que a gente vê, por exemplo, filmes estadunidenses, que a pessoa está lá, por exemplo, a furar a parede, usar um barbiquim. E aí você percebe que ele está usando um óculos de segurança para evitar que algum projétil vá até os olhos e machuque e vá magoar seus olhos. Existe lá o protetor auricular para evitar o barulho nos ouvidos. Existe a luva que a pessoa usa, inclusive para fazer pintura. Por que um pintor não usa uma luva e depois de fazer aquelas operações com uma tinta tóxica, ele simplesmente não descarta uma luva que custa cêntimos? Então nós não temos uma cultura de usar equipamentos de prevenção. O que nós vemos até na televisão e justamente nesses programas da SIC, esses programas de reconstrução total, é que geralmente nós vamos ver as pessoas a trabalhar sem usar óculos de segurança, sem usar luvas, as pessoas totalmente trabalhando desprotegidas. Isso é um erro. Isso é um erro de educação para as pessoas, porque não é assim que deveria ser feito. As pessoas têm que prevenir antes que aconteça o acidente. Então essa seria uma mudança de mentalidade. Uma outra situação que nós temos que aprofundar e que aí na Conscienciologia se estuda é justamente uma prevenção do pensar. Ou seja, nós devemos ter uma mudança de filosofia. Por exemplo, se eu estou nervoso, se eu estou preocupado, se eu estou com a cabeça num outro sítio e eu não estou concentrado no que eu estou a fazer, eu tenho mais propensão de ter riscos quanto a uma operação simples. Exemplo, mexer ali na cocção de produtos. Agora, se eu chego, eu tenho uma ideia fixada naquele assunto, eu estou cônscio, eu estou ciente do meu trabalho, da minha responsabilidade, dos perigos que tem ali, das pessoas em volta, eu olho isso, eu presto atenção, aí eu estou passando por um outro nível aí de abordagem do problema. E outra coisa que nós podemos ver essa atitude de prevenção, essa atitude do melhorar do pensar parte para a vida. Então o que acontece? Ao andar, ao dirigir, eu tenho que sempre pensar em mim, nos meus sentimentos, na minha organização pessoal, na minha organização, vamos colocar assim, das próprias energias, ou seja, estar equilibrado. Por quê? Porque o desequilíbrio cria o estresse, cria o ambiente que nós chamamos de entropia, de bagunça, de alteração, e essa alteração, essa agitação, geralmente nós sentimos e dá um efeito que predispõe ao acidente. Por exemplo, se alguém chega para nós todo ali agitado, nervoso, ela não passa esse nervosismo para nós, Rosana? Passa com certeza. Então quer dizer, o estado emocional, o estado energético, o estado do pensar daquela pessoa, ela interfere no ambiente. Quer dizer, eu posso ter um ambiente mais seguro, ou seja, mais sereno, mais pacífico, mais organizado devido a essa predisposição íntima, ou eu posso ter um ambiente que até o pessoal chama do pé frio, um ambiente de uma pessoa que ela está predisposta a acidentes e ela sempre tem algum problema que ocorre com ela. Então isso tem a ver com uma mudança ali na raiz do pensar dela. Na organização, pensênica da pessoa, na organização do pensar, do sentir, das suas energias. André, olha, esse assunto tem aí debate para mais umas 5, 6 horas. Vai ter algum curso? Aonde você tem alguma conferência que vai ministrar para a gente poder saber mais sobre esse assunto?
Isso, nós teremos um curso que é Bioenergia na Prevenção de Acidentes. Ele vai estar acontecendo cá em Lisboa no dia 5. Nós ficamos ali na Ressano Garcia, perto do El Corte Inglês. Quem quiser aceder e ter mais acesso é só entrar no nosso site www.iacworld.org, né? E aí o que acontece? Nós vamos estar divulgando sobre esse curso e o mais importante de tudo é nós levarmos a sério essa questão da saúde, da prevenção de acidentes. Por quê? Porque aquela questão sempre ocorre, nós não queremos que aconteça nenhum problema em alguém querido e principalmente conosco. E vale a pena nós conscientizarmos dessa realidade. Como diz o ditado dos antigos, é melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Então, André, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença e aguardamos você num próximo momento, numa próxima oportunidade. Tá bem, obrigado, Rosane, obrigado, ouvintes. Até mais. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.